só para curiosidade. E não pro jogo. O mundo acabou. Mas calma, não é algo tão grave assim. É um pouco menos pior. Mais uma carona do Ted. Não, calma lá, isso aí tá bem ruim ainda. É um pouco menos pior do que isso aí também. Os animais morreram e o solo não serve mais para plantar. A comida é tão escassa que grãos e sementes são usados como moeda de troca. Afinal, vale mais a pena você usar como dinheiro e comer do que você tentar plantar nesse mundo pós-apocalíptico nuclear. E qual é o pior lugar do mundo para se estar no apocalipse? Obviamente que é a França. O filme de hoje é francês, então você meio que já sabe, né? Você já sabe o que vai acontecer aqui. E esse vídeo está sendo patrocinado pela HAL Store, um site seguro onde você encontra jogos, assinaturas e códigos digitais pelos melhores preços possíveis. Então, se você precisa de qualquer coisa relacionado a games ou streaming, dá uma passada lá e confira. O site tem um leque muito grande, várias categorias, e tudo, como eu já falei, por preços excelentes. Eu garanto que eles têm o que você precisa. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, você tem que apoiar quem nos apoia. Então considere fazer umas comprinhas na HAL Store, o link vai estar na descrição. E esse filme ele conta a história de um prédio de moradores, um mais estranho do que o outro. Ao lado desse prédio tem um açougue, e o açougueiro também é dono do prédio. E todos esses moradores dependem dele para comer, porque ele fez um glitch de comida infinita. Todos os meses ele contrata vários ajudantes para o prédio, e quando eles menos esperam, eles viram comida. É um prédio de canibais, e não é como se ele fizesse isso escondido, todo mundo ali sabe o que está acontecendo, mas como não tem animais, não tem como plantar, é isso ou morrer de fome. Então eles sempre veem alguém sendo contratado e já falam, ah lá, o próximo coitado aí que vai vir pra minha panela aqui. Inclusive na primeira cena desse filme mostra um desses ajudantes que ele contratou tentando escapar dentro de uma lixeira, mas por causa de uma bituca de cigarro, ele falha miseravelmente e vira a janta. O que eu acho mais interessante nesse mundo pós-apocalíptico francês aí é que as coisas continuam funcionando, só que no meio do caos. Por exemplo, como vocês viram aí, ainda tem coleta de lixo, ainda tem o carteiro. É como se tudo estivesse funcionando enquanto nada está funcionando. Tipo assim, um sistema meio Fallout das coisas de funcionar. Eu achei uma estética muito interessante, das piores pessoas do planeta, dos maiores monstros da Terra fingindo que são pessoas civilizadas. Só que esse esquema aí de contratar um cara e devorar ele começa a cair por terra quando eles contratam esse cara aí. De primeira eles nem queriam contratar ele porque ele era muito magro e não ia dar uma boa refeição. Só que eles mudam de ideia na última hora e ele é contratado pra vaga, simplesmente porque não apareceu mais ninguém. Só que esse cara aí, ele é simplesmente o Superman, o punk rock da coisa. Ele é absolutamente gentil com todas as pessoas. E nesse mundo cruel, onde as pessoas comem umas às outras no sentido mais literal possível, quando aparece alguém gentil desse jeito, não tem como não gostar do cara e todo mundo do prédio começa aos poucos a gostar dele. Nesse prédio tem as seguintes pessoas: o açougueiro, como eu já falei, tem essa moça aí que ela não paga aluguel, ela não paga comida, ela não paga absolutamente nada além de um bom babão pro açougueiro. Temos também a família tradicional brasileira, que tem o pai, a mãe, 2 filhos e uma sogra caduca no sofá. Tem o casal do Caps, que tem o cara aí que parece muito o Clay Pumpington. E tem essa mulher aí que ela acha que ela é esquizofrênica, que ela fica ouvindo vozes. E ela passa o filme todo tentando tirar a própria vida. Temos também esses 2 idiotas aí que não são muita coisa pro filme não, são só 2 imbecis mesmo. Tem um cara no porão que ele é o maior, ele criou um hack infinito de comida também, só que de outro jeito. Ele fica basicamente o filme todo lá embaixo no porão, não fala com ninguém, não sai de lá. E ele fica criando sapos e caramujos,
que vão se multiplicando e ele vai comendo eles. O cara fez uma fazenda. Acho que ele é basicamente o único aí que não come pessoas. E tem também a filha do açougueiro. Ela é uma pessoa que parece ser um pouco melhor do que as outras, porque ela participa desse esquema, mas ela é a única que mostra algum tipo de arrependimento. A cada ajudante que virava um pedaço de bife nesse lugar, ela implorava pro pai dela não fazer aquilo, mas ele sempre fazia. Só que dessa vez é um pouco diferente, porque esse cara aí é literalmente a pessoa mais interessante que ela conheceu na vida. Acontece que esse cara trabalhava em um circo muito famoso, onde seu parceiro ali de espetáculo era um macaco, mas devido ao fim do mundo, à falta de comida, as pessoas mataram o macaco e fizeram o bife dele. Pobre macaquinho. Olá, macaquito! E por conta disso, ele largou essa vida e tentou arrumar outro emprego. E aí ele foi parar aí, no prédio dos canibais. Eu sinceramente acho que era melhor ter ficado comendo frango a passarinho de macaco do que isso aí, mas cada um, né? Esse filme mostra a rotina, o dia a dia desses moradores nesse mundo pós-apocalíptico, onde a fome deles só vai aumentando enquanto eles enrolam mais para devorar esse cara. Um dos pontos centrais é o romance entre o cara do circo aí e a filha do açougueiro, que vão se aproximando aos poucos e ela vai se apaixonando muito por ele. E não é a única que quer dar a buça pro nosso rapaz. Porque, como eu disse, ele era um circense, acho que é assim que fala, muito famoso, inclusive que passava na TV. E quando aquela que dá a buça pro açougueiro ficar sabendo disso, ela fica muito interessada nele. Ela já tinha mostrado um pouco de interesse nele antes, porque ele foi ajudar a consertar a cama dela, porque tava meio quebrada, que ela tava dando demais. Quando os moleques do apartamento de cima roubam a calcinha dela. E quando eles são pegos no flagra, eles jogam em cima de um poste. E é quando o nosso circense aí usa o seu incrível talento de jogar uma faca bumerangue ou sei lá o que e recupera a calcinha da moça. Ça, c'est un travail pour l'Australien. L'Australien. O cara é foda, patroa. Por conta disso, ela fica interessada nele e ele não percebe isso porque ele é um imbecil muito inocente. Mas a filha do açougueiro percebe e fica morrendo de ciúmes. Enfim, ela gosta muito dele e ela quer poder salvar ele dali. Ela tenta contar pra ele diversas vezes o que tá acontecendo, mas ela sempre falha. Ce qui est arrivé à votre ami, c'est pareil ici. Se passe la nuit dans l'escalier. Pour ça que personne ne sort. Et mon père... É muito difícil pra ela falar sobre isso porque ela é meio que participante de tudo aquilo, ela também devorou aquelas pessoas, então ela tem um pouco de culpa e muita vergonha de falar pra ele. E toda vez que ela toma coragem de falar, sempre dá alguma coisa errada, até que ela desiste e busca outra alternativa. Nos jornais que ainda são publicados nesse mundo, é citado que existe um grupo que mora nos esgotos. Uma noite ela sai, ela entra no bueiro e vai atrás desse grupo, e ela faz uma oferta para eles. Aquele grupo que vive nos esgotos, eles não são canibais, eles não usam os grãos e sementes como dinheiro, mas sim como alimento. E como o pai dela é um ricaço nesse mundo e o dinheiro são grãos e sementes, ele tem uma sala cheia de grãos e sementes, obviamente. Então ela negocia isso. Ela fala que ela informaria onde está se eles fizessem um serviço para ela, que no caso é sequestrar o circense para evitar que ele morresse. No final, todos esses personagens, as situações que eles vivem, os seus subplots, vai tudo se entrelaçando para entregar um final completamente caótico. Esse é um filme que ele é tão diferente que eu simplesmente não posso resumir ele aqui do mesmo jeito que eu resumo os outros, porque ele é um filme muito de diálogo, de relações humanas. E para entender bem esse filme, você tem que conviver um pouco com esses personagens, ver o diálogo deles, os silêncios, os trejeitos, esse tipo de coisa. Ele debate muito se a maldade é uma questão de situação ou de caráter, porque esses personagens eles são canibais devido à situação do mundo, o que porra não é correto, mas não vou falar que dá pra entender, mas você entende a ideia dos caras. E você justamente entende a ideia dos caras porque é basicamente o que acontece no nosso mundo. Aí nesse mundo, milho, grão, semente vale mais do que uma vida humana. E no nosso mundo, papel vale mais do que uma vida humana. Nem papel é mais, né? É código agora. Códigos numa tela valem mais do que uma vida humana. Quanto você tem aí? Deixa eu ver aqui, mostra pra mim aqui. R$18.637. Deixa eu ver.
Consegue ver, não? O que você vai fazer com esse dinheiro? Comprar um carro, né? E em um cenário onde milho, por exemplo, é um bagulho muito valioso porque são as últimas coisas comestíveis que estão na terra, mas ninguém come, o milho aí basicamente é dinheiro e dinheiro é poder. Você acha mesmo que alguém comeria dinheiro e ia preferir comer todo o dinheiro que tem ao invés de matar outra pessoa pra comer num fim do mundo? Obviamente que não, e o motivo pra isso é que pessoas são muito desgraçadas. O filho da puta tem uma sala cheia de milho, mas não come aquela merda, ele prefere tirar outras vidas pra conseguir mais milho. Mas também eles fazem muitas coisas que não era necessário, que não tinha necessidade nenhuma. Não que canibalismo tenha necessidade, mas é como um filósofo já disse uma vez. Não vou falar que dá pra entender, mas você entende a ideia dos caras. Por exemplo, tem um dos personagens lá que ele é um pai de família e ele está com pouco dinheiro. Então o açougueiro ali fica em cima do cara o dia inteiro. Ele é um vendedor, ele até tenta oferecer os produtos dele pro açougueiro para poder abater o valor do aluguel, mas nada interessa a ele. Inclusive, é por causa desse tipo de cena que você tem que assistir o filme. Tem esses pequenos elementos que constroem esse mundo triste que eles vivem. Por exemplo, o vendedor tenta empurrar pro açougueiro... Calma aí, cara. Desculpa. Ele tenta oferecer pro açougueiro um cachimbo de crack. Mentira. Não tem graça. Um apito de ratos que atrai os ratos até ele. Ele imita o som de uma rata fêmea e os ratos machos vêm pra cima. Só que o açougueiro diz que já acabaram os ratos, eles já comeram todos. Pour les rats, ça imite le cri de la femelle et ça attire les mâles. C'est pas bon, il y a même plus de rats. Ele também tenta oferecer um detector de conversa fiada. É um dispositivo meio retrofuturista, igual o Fallout de novo. Inclusive já sinto lhe informar a todos vocês que eu vou fazer muitas referências a Fallout porque eu estou jogando New Vegas, videogame absoluto. E como o açougueiro não se interessa por nada, ele faz uma proposta. Se você não quer perder a sua casa, ofereça a sua sogra, que já tá muito velha pra virar a refeição da galera aqui. E ele aceita isso. Eles armam um esquema pra sogra descer até lá embaixo de noite, e o açougueiro tenta fazer isso pra atrair o circense. Abri um parênteses aqui que ele ficou meio relutante em matar o garoto, porque ele gostou muito dele, e no fim ele acha que ele é uma boa pessoa para sua filha. Mas essa relutância em matar ele é o que faz ele querer mais ainda matar o cara. Porque em um mundo apocalíptico você não pode ter o coração mole. Então ele se obriga a matar o cara. Ele atrai a velha lá pra baixo e ele tenta obrigar a velha a gritar. Só que a velha é meio demente, então ela nem liga pra ele. Então ele mesmo começa a gritar pra tentar atrair o cara. Só que quem vai até lá é um daqueles dois idiotas lá. E o açougueiro arranca a perna dele fora. E no fim, tanto a sogra quanto o pé do cara vira bife pra todo mundo. Também nós temos aquela mulher que acha que é esquizofrênica, que fica o filme todo tentando tirar a própria vida e falhando miseravelmente. E no final do filme ela faz um combo infinito ali, bicho. Ela tenta todos os métodos de suissex que existem. Ela literalmente liga o gás do fogão, bota uma arma com um gatilho amarrado na porta pra quando alguém abrir, disparar. Ela bota aquela corda no pescoço, ela tenta ingerir muitas pílulas e ainda bota um molotov no chão e mesmo assim ela falha. Quando o assunto é suissex, essa mulher aí tentou todos, zerou todos, tanto os originais quanto o spin-off. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Ela chama o marido dela pra ele abrir a porta e disparar a arma, e ela enfia as pílulas na boca. Só que quando ele puxa a porta, a arma mexe e atira na corda, o que faz ela cair no chão e cuspir as pílulas, e o copo d'água que tava na mão dela cai em cima do molotov e ela falha miseravelmente. Incompetente. E no final a gente descobre também que um daqueles dois idiotas lá de cima, o que perdeu a perna e o outro, um deles estava falando com ela através da tubulação para convencer ela a tirar a própria vida e ele ter mais uma refeição. Puta que pariu, que filha da puta. Senhores, esse foi o filme Delicatessen, em francês, um filme que foi lançado em 1991 e foi um absoluto sucesso, indicado até para as maiores premiações da França. Um filme que consegue misturar canibalismo, mundo pós-apocalíptico, um romance fofinho e um humor pastelão e combinar tudo em uma maravilha técnica. Todos os cenários desse filme foram feitos em estúdio. O prédio, o açougue, nada disso é real, mas parece muito. Você consegue ficar imerso nesse mundo
mundo pós-apocalíptico vem desses pequenos detalhes que eu falei. O jeito que as pessoas se comportam, o trabalho delas, o jeito que eles trocam as coisas, como eles interagem um com o outro, tudo isso formula essa percepção desse mundo e você se sente imerso nele. É de fato uma das melhores atrocidades que eu já assisti nesse canal aqui. Nota, finalmente, hein? Acho que a primeira nota não irônica que é um 10/10 absoluto. Um dos melhores filmes que já foram vistos nesse canal aqui. Não que isso seja muito difícil. No finalzinho